E aí, passando do Santos, você foi trabalhar no Japão. É, a diferença do futebol japonês, ele evoluiu bastante de um tempo pra cá. A gente viu, não à toa, a seleção acabou perdendo, inclusive um amistoso recente, né? É uma seleção que vai exportando também. A gente vê alguns jogadores na Premier League, o caso do Mitoma. Você que estava lá em 2005, né? E essa evolução, o trabalho, eu queria entender, você que trabalhou lá, o trabalho é muito organizado lá do futebol japonês. Como que você sentiu também a cultura futebolística no Japão, que começou lá desde a década de 90 com o Zico? Bom, do trabalho de base deles, né? Eu acho que eles fazem muita coisa que acontecia na minha época ainda, mas de uma maneira muito bacana. Eles trabalham, não tem tantos jogos como aqui no Brasil, mas eles trabalham muito fundamento. Os jogadores hoje, praticamente de quase todos os grandes clubes lá no Japão, são ambidestros, para você ter uma ideia. Então, eles trabalham muito o lado que o atleta, não só o que ele tem de bom para evoluir, mas também o que ele tem a aprender. E eu acho que isso falta muito no Brasil, isso tem atrapalhado muito a formação dos nossos atletas aqui no Brasil. Você pega a categoria de base, mas também em função do estatutário ou do dono de SAF hoje, porque existe estatutário bom e ruim, existe dono de SAF bom e ruim também. Uhum. Mas todo mundo quer ser estatutário, bater no peito e falar assim: eu ganhei 8 competições na categoria de base, mas acabei não formando ninguém em boas condições. Porque passam-se 2 ou 3 anos ou 4 anos, cada clube acaba tendo as suas regras, e aí o que acontece? Depois da saída de um presidente entra outro, não existe uma sequência dentro dessa qualificação desses atletas. Muda-se tudo, muda o treinamento, muda a maneira de jogar, muda. Então, essa mudança no Brasil, não ter uma linha única de trabalho, afeta bastante. E o Japão, ele todo, eu gostava muito de assistir os treinos da categoria de base e aprendi bastante com eles, porque os treinos de fundamento eram fantásticos. Passe, cabeceio, domínio, inversão de jogo, mudança de sistema. É uma coisa que eu acho que o futebol brasileiro deixa um pouco a desejar nesse sentido. Mas também eu sei a cobrança que existe na base em função disso. Então a culpa total é sempre da gestão. Quem está comandando o clube, quem está comandando a categoria de base, é que tem que ter uma linha única de trabalho e seguir isso aí por 5, 10 anos. Não existe mágica, né? Você, para melhorar o seu atleta, você precisa dar treinamento, dar fundamento para ele. Sempre foi assim. Eu trabalhei no Atlético Mineiro, cheguei lá, uma categoria de base um ano antes da minha chegada. Tinha jogado 71 vezes. Eu falei, como é que é a história? E treina quando? 71 vezes é mais que se jogar com um time profissional. Então é exatamente isso que acontece. Hoje o estatutário, para se manter ou para se reeleger, ele bate no peito, ou o dono de SAF também, e fala assim: eu ganhei 10, 15 competições e eu acho que é isso aí que eles colocam à frente. E ainda falando sobre base, é um gancho bom pra gente falar, Galo, porque você sempre teve também muita experiência com isso, principalmente na CBF também. E tem um debate que a gente vira e mexe vê sobre isso, sobre a falta do 10, né, no Brasil. Não estamos mais exportando 10, não estamos mais criando esse camisa 10, a gente está fazendo mais os pontas, que é o que a Europa quer comprar, então, e fato. Existe uma cultura resultadista dentro da base, e isso acho que é um ponto importante para a gente trabalhar, né, nessa questão. Mas, mais do que isso, você acha que o jogador brasileiro está se desenvolvendo de forma ruim nessa posição? E o que falta para a gente voltar a ter esses 10? A gente teve vários 10. A gente falou do Raí, teve o Alex. A gente sempre foi referência nessa posição Vou te também, né? contar os 10 que eu marquei nos anos 90, você cai para trás, tá louco. Domingo era o Neto, quarta-feira era o Raí, no outro domingo era o, Que era o loucura. Zinho, no outro era o. Pô, você é louco. Era o Denner, aí no outro era o Edilson, sei lá. E como se preparava, Não era Galo, pra fácil. marcar esses caras aí? Fala pra gente. Era na força, né, cara? Era na força, um atleta desse. Até porque tem uma máxima que eu sempre levei comigo, porque craque, craque mesmo, verdadeiramente, eu acho que de todos esses aí, o jogador. Eu até fiz uma postagem um dia no Instagram meu, o jogador mais difícil que eu marquei, sem dúvida, foi o Denner. O Denner era um negócio inacreditável, uma força, uma habilidade, uma técnica, uma rapidez incrível, né? Mas marquei todos esses grandes jogadores do futebol brasileiro dos anos 90 aí. E jogador, o craque de verdade, você não marca, né? Você acompanha ele, porque se você for marcar, ele passa por você. Então você tem que estar muito próximo dele para não deixar ele jogar.
E é uma máxima que eu sempre usei comigo, mas muita força também, porque não tinha jeito, né? Tinha que ser com força, porque você não pega esses caras aí. Ô Galo, e aí você volta do Japão. Não, peraí. Vamos voltar a falar da base, né? Que a Ah, gente acabou- sim, é. Verdade, a gente acabou passando. Dessa falta do 10, né? Então, eu acho que isso vem muito de encontro nessa última década, o que aconteceu, né? Eu acho que a CBF Academy tem um pouco de responsabilidade nisso. Eu acho importantíssimo que os treinadores, os jovens treinadores, até os mais antigos também se qualifiquem. Eu fui instrutor da CBF Academy, tanto na licença Pro como na licença A. Eu sou licença Pro também. O que acontece é que houve uma modificação na maneira do futebol brasileiro atuar. Nós trouxemos, eu achei que em demasia, principalmente essa questão do excesso de posse de bola. Isso não foi nunca um jogo brasileiro. O jogo brasileiro sempre foi uma transição rápida, um man-to-man, um contra um, saem entre 1.200 e 1.400 jogadores brasileiros por ano para a Europa em função disso. Então, vamos lá, você imagina o Denner carimbando essa bola para trás, o Raí, o Neto, o Ricardinho, esses caras toda hora vindo e carimbando essa bola para trás, devolvendo essa bola para trás e mantendo essa posse de bola. O Brasil nunca foi isso. O Brasil era o antídoto disso, né? Os É. meias, todos esses que eu estou te falando, quando eles recebiam, já dominavam girando para cima para serem agressivos. E as linhas se encurtaram demais, porque isso começou lá na Europa, em função de não ter força de nos enfrentar. E a gente acabou migrando para um formato de jogo que eu acho que é totalmente contrário ao que o futebol brasileiro sempre fez. Hoje nós nivelamos o que acontece lá fora. Então ficou um jogo efetivamente feio, porque você joga ali em 40 metros 22 jogadores, onde eu acho que esse modelo de jogo, o Brasil e muita essa formação veio em cima disso, de tentar se organizar as linhas. Mas aí eu te pergunto, antigamente você se defendia com 6 ou 7 jogadores e você tomava uma quantidade de gols. Quer dizer que agora você defende com 11 e diminuiu a quantidade de gols sofridos? Não. A Não. quantidade ela é absolutamente igual. Então não faz sentido a gente ter uma mudança, uma migração tão grande para um jogo tão cadenciado, como aconteceu nessa última década. E talvez acho que o advento Guardiola é o que trouxe essa, vamos dizer, essa mudança, principalmente no futebol brasileiro, né, Galo? A gente, é como Sim. você falou Eu bem acho, disso. eu acho o trabalho dele fantástico. Ele trabalhou num time onde eles criaram um modelo de jogo para enfrentar o Real Madrid, porque eles não aguentavam a transição rápida e os jogadores de alto nível que o Real Madrid tinha. Deu muito certo. Momentos em que grandes jogadores fizeram isso, mas é a tônica e especialidade de um grupo. Se você lembrar a Copa das Confederações, eu vou te lembrar porque eu trabalhei como observador técnico na comissão técnica do Filipão, e nós criamos um modelo para jogar final contra eles. Eles vinham campeão da Europa e campeão do mundo na África do Sul. O que aconteceu? Eu fiz um trabalho e tive auxílio do Thiago Largue, na época, que era o analista de desempenho da seleção brasileira. Nós fizemos um estudo muito completo do que era a Espanha, e o que acontece é que a Espanha jogava no campo adversário, sempre trocava 800 passes, tinham 8 jogadores titulares do Barcelona naquela seleção, e todo mundo jogava atrás com medo e sofria os 800 passes e perdia por 1, 2, 3-0, como sempre foi. E o Brasil, através do Filipão, né, quando apresentei esse projeto para ele, de marcar a Espanha lá em cima, nós deixamos o único zagueiro da Espanha jogar, que não tinha muita capacidade. Eles não tinham um ataque ofensivo, o único jogador ofensivo era Jesus Navas, que estava no banco. Eles precisavam dessa posse de bola no campo ofensivo. Nós jogamos eles para trás, porque o Barcelona jogar atrás no campo defensivo, ele não consegue jogar. Nós marcamos com um atleta nosso que foi muito importante naquele jogo, o Oscar, marcou o Busquets, que era referência de pivô defensivo e ofensivo. E outra coisa, jogamos duro com eles, porque nunca ninguém jogou duro contra eles. Todo mundo deixou jogar com muita tranquilidade. O Brasil fez 3-0 e poderia ter feito mais, vocês lembram daquela decisão. Então essa foi uma tônica de enfrentar, um antídoto para enfrentar eles, marcando lá em cima, sem deixar respirar, e o Brasil fez isso muito bem, e o mérito é todo do Filipão.